é a comemoração dos 10 anos do Labcite. Eu vou apresentar tanto o livro, que foi editado junto com o professor Fernando Luna, e as minhas pesquisas, né, sobre as viagens filosóficas, especialmente as viagens do Frei José Mariano da Conceição Veloso. Então, esse foi um evento que aconteceu em 2011, ele aconteceu simultaneamente na Biblioteca Brasiliana, junto com uma exposição e um seminário internacional. E o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e esses dois seminários, alguns dos autores eram os mesmos, né? Nós juntamos os textos dos dois seminários, que foram agrupados em 4 eixos temáticos. A primeira parte seria do Frei Veloso e seu tempo, com algumas abordagens sobre o período colonial brasileiro, português, que se amplia para o Império Português, e que, baseando principalmente na difusão dos livros dessa tipografia, que eu vou falar, né, um pouquinho mais, a tipografia do Arco do Cego, que foi dirigida pelo Frei Veloso entre 1799 e 1801. O Luiz Carlos Villalta, e ele tratou, então, dessa política editorial régia. O Magnus Pereira, que tem abordado as viagens, tratou entre salitre e livros, a formação de uma rede intelectual luso-brasileira. E o Caio César Bosque, de Minas Gerais, e um outro viajante que muitas vezes é confundido com o Frei Veloso, que é o Joaquim Veloso de Miranda, que ficou durante grande parte de sua vida em Minas Gerais, fazendo viagens, que seria, então, esse outro Veloso, né, que às vezes é confundido com o Frei Veloso, porque os dois eram botânicos e tinham algumas similaridades aí, especialmente no nome. Os autores tratam tanto da história da arte quanto da história da ciência, alguns vêm da história da ciência e da história da técnica, especialmente da engenharia, né. Eu tratei, então, do Frei Veloso naturalista e viajante, a Beatriz Bueno sobre as matemáticas aplicadas. Muitos dos engenheiros atuaram como desenhistas dessa expedição botânica, então ao saber da matemática, da técnica, da cartografia que estava envolvida nessas viagens. O Miguel Faria tem se ocupado durante muito tempo com desenho científico e viagens. Ele tem um trabalho que é sobre a viagem útil, tratando de um dos desenhistas da viagem filosófica, do Alexandre Rodrigues Ferreira, mas ele também tem trabalhado com as políticas editoriais em Portugal, e trabalhou durante muito tempo também com muitas pesquisas sobre a tipografia do Arco do Cego, e ele traz aqui alguns elementos sobre a gênese dessa casa literária, né, que seria, então, para a publicação da Flora Fluminense. Eu só colocar alguma coisa aqui em relação a essas abordagens historiográficas, né? Esses autores inovam também ao trazer essa questão das práticas, das técnicas, das representações, quando a gente está falando aqui de imagem, de produção de artefatos, coleções e etc. E eles mostram também uma ciência que é feita no Brasil e Portugal, que durante muito tempo e ainda hoje tem parte da historiografia que questiona os resultados desses projetos por não ter poucas publicações no período, principalmente referentes, né, às viagens. Então, a Flora Fluminense ela foi publicada, mas ao longo do século, somente após 1790, um primeiro volume, né, e depois durante o século XIX. Então, muitas vezes, há um questionamento em relação a isso. E o Carlos Alberto Filgueiras vai tratar do Frei Veloso em alguns aspectos biográficos, tratando como um polímata. Ele teve, então, diversas funções ao longo de sua vida. E aí, essa visão do polímata, que muitas vezes pode ser um pouco, talvez, anacrônica, né? Bom, numa terceira parte, foi tratado especificamente a casa literária, tipográfica, calcográfica e tipoplástica do Arco do Cego. Então, em alguns momentos, esse nome aparece somente a diversas combinações, mas é muito interessante quando a gente vê o título, porque mostra justamente essa... Às vezes a gente pensa, o que é uma casa literária,
nesse período, né? Então, ela se ocuparia tanto das traduções, criação de bibliotecas, da encomenda de livros do exterior. Então, o que é uma casa literária nesse momento é muito diferente do que a gente imagina do que seria uma editora, né? Mas tinha um saber artesanal muito mais intenso, e aí a tipografia, né, seria a impressão com tipos móveis. A calcografia é porque ela produzia gravuras, então, através de uma técnica que era da calcografia, que seria, então, em chapas de cobre. Então, essa técnica era desenvolvida nessas oficinas, né, dessa casa. E a tipoplástica é porque eles produziam tipos móveis, que é uma outra técnica e também tem todo um saber, né, envolvido nessa produção dos tipos. Então, esses autores que aparecem nesse eixo, né, eles vêm tanto das ciências da informação, como a Margarida Ortigão, que ela é bibliotecária e tem investigado há muito tempo o que ela está chamando a Livraria do Padre Veloso, a constituição, né, de uma biblioteca dessas obras que estava ligada a esse plano editorial, a tradução das obras e etc. A Edna Cunha Lima, que ela é design e que vai trabalhar com essa oficina tipoplástica, né? Então, qual que eram esses saberes envolvidos com a tipoplastia? E a Priscila Farias, que vai também pensar nessa questão dos tipos móveis, né, com o uso do til, e esse uso do til através dos tipos, né, que eram utilizados para tipografia, para impressão, e também as transformações que acabam tendo na própria língua portuguesa a partir dessa da impressão, né? Bom, uma quarta parte trata, então, das mediações e circulação do conhecimento. Essa circulação, ela tem se tratado em termos historiográficos por vários autores. O Frei Veloso ele pode ser visto como mediador em várias dimensões, tanto na questão das traduções, que foi tratado pela Alessandra Hagen, pelo Fernando Luna também, né, que vai associar com a obra do Condamine, e a circulação de conhecimento das plantas medicinais entre a Europa e a América. O Nil Safier, que vai tratar dessa mediação do conhecimento entre Brasil e Estados Unidos também, etc., entre esse pragmatismo e patriotismo, e essas releituras, né, o que seria esse patriotismo nesse período. E, por fim, um apêndice documental, né, organizado pela Margarida Ortigão, desse catálogo da livraria, que é uma fonte extremamente importante para a gente entender a história dessa tipografia. Então, o Frei Veloso, essa imagem não é real, mas assim, foi construída ao longo do século XIX, criada ao longo do século XIX, a gente não tem um retrato do Frei Veloso, tem poucos retratos dos viajantes. Então, seu nome de batismo é José Veloso Xavier, ele é muito conhecido por ser primo e irmão do Tiradentes, ele é um ilustre desconhecido na nossa história, mas quando é muito citado é por ser primo e irmão do Tiradentes. Depois, então, que ele se torna franciscano, ele adota o nome de José Mariano da Conceição Veloso. Ele nasceu no Arraial do Ficcionado, que seria hoje Tiradentes, né, a cidade de Tiradentes, e faleceu no Rio de Janeiro em 1811. No Brasil, ele, diferentemente de uma elite ilustrada, que tem sido muito estudada aí pela historiografia, ele tem uma formação e uma atuação completamente no Brasil. Então, no primeiro volume do Fazendeiro do Brasil, que é uma das principais obras que ele editou, tanto no Arco do Cego, quanto em outras tipografias, ele vai dizer, né, eu, Senhor, que nasci se dirigindo ao rei, eu, Senhor, que nasci no Brasil e que nele estive mais de 40 anos, que vi e pisei 3 das suas mais notáveis capitanias, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e o governo do Espírito Santo.
Então, ele está aqui ressaltando o valor da experiência, a experiência com o lugar, e o como que ele se distingue, né? Então, ou que ele pisou e viu, né, dessas capitanias, o que valida mais o seu conhecimento por ter estado presente, por ter nascido aqui e por ter estado. Mas isso, na historiografia, tem tido um certo debate, em que alguns vão falar que ele teve uma formação, como é que se chama? Que a formação dele, ele seria um autodidata, e há outros indícios que não, né, que mostram que no Brasil já havia alguns centros de formação também do que a gente poderia chamar de próximo do que seria o ensino superior hoje, né? Então, eu acredito mais, né, nessa versão, e aí a gente tem alguns indícios, né, que esses conventos franciscanos, eles tinham esse ensino dos estudos maiores, né, que seria, então, aonde ele se formou, então ele se torna franciscano, e é justamente aí que provavelmente ele aprendeu botânica, zoologia, matemática e etc. Então, ele vai ter uma atuação no convento, uma formação nos conventos do Rio de Janeiro e de São Francisco, né, aqui em São Paulo. Um dos indícios de que esse convento era também de um ensino superior, que depois ele se transforma na Faculdade de Direito. Então, não é à toa, né, porque ele já tinha uma estrutura próxima também, né, de um local de formação. E ele foi chefe, então, da expedição botânica do Rio de Janeiro. Quando ele vai para Lisboa, ele, após do fim da expedição botânica, que acontece entre 1782 e 1790, ele vai com essa intenção da publicação da Flora Fluminensis e publica inicialmente um dos volumes, mas sem imagens, etc. Depois ele se torna sócio da Academia de Ciências de Lisboa. Ele editou várias obras de história natural a partir de 1796 e ele fica, que está errado, em 1799 a 1802, como diretor da tipografia do Arco do Cego, mas ao fim dessa tipografia, essa tipografia é incorporada à imprensa régia, né? E aí, após também, né, a vinda da família real para o Rio de Janeiro, essa imprensa régia também é transportada aqui para o Rio de Janeiro. Então, em 1808, ele vem com a família real para o Rio de Janeiro e ele fica no convento de Santo Antônio até sua morte em 1811. Então, a questão da formação, como eu já falei, que abre discussões, né? Mas eu já tratei disso aqui. Então, provavelmente, a gente tem indícios que teriam que ser mais investigados também pela historiografia dessa formação na própria colônia, o que contraria, né, muitos dos elementos da historiografia. Um dos fortes elementos são esses estatutos dos estudos franciscanos de 1776. Então, seguindo o modelo das reformas da Universidade de Coimbra, os conventos franciscanos começam a adotar também a ciência moderna. Então, eles fazem os estatutos que seguem os estatutos da Universidade de Coimbra, e no terceiro ano ele era reservado aos estudos de filosofia natural, física experimental e geometria, o que mostra, né, essa formação desses franciscanos em história natural. Outros dos elementos que mostram essa aproximação também de uma formação intelectual é a formação das bibliotecas nesses conventos. Então, essas livrarias, né, desses conventos ou bibliotecas, na época da criação da Faculdade de Direito, o convento de São Francisco tinha 5.000 volumes. Então, não era uma biblioteca menor, né, uma biblioteca bastante expressiva. Ele atuou como passante, né, ou repetidor de geometria, e ele também foi lente de geometria e história natural, que mostra suas atividades como
professor como educador. Então, a gente pode pensar o Frei Veloso em vários perfis, né? Um perfil como educador, um perfil como natural, e esses perfis, eles não se separam, porque a educação também é um fazer científico. E aí, essas duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então, na urbanização, esses franciscanos se envolveram com o ensino das artes e dos ofícios, associavam esse trabalho prático e manual. Então, ele, como franciscano, ele atuou em São Paulo como missionário, e nessas missões ele desenvolvia, né, alguns práticos ofícios, né, junto com os indígenas. E, além do mais, ele se envolveu também, atuou, né, junto com os engenheiros militares, para a demarcação de fronteiras do Tratado de Santo Ildefonso. Então, essas duas coisas aconteciam simultaneamente, as viagens e as comissões de demarcação de limites. Então, aqui é uma foto da capela de São Miguel Arcanjo, que fica em São Miguel Paulista, em que eles atuaram, o Frei Veloso atuou tanto na evangelização, na urbanização das vilas, né, e na reforma da capela. Essa capela existe ainda hoje, e atualmente, há pouco tempo atrás, encontraram um mural, né, de pintura indígena. Então, é bem interessante, porque mostra esses ofícios indígenas que muitas vezes também ainda estão muito mascarados, né, invisibilizados na nossa história. Quando ele esteve em São Paulo, ele enviou plantas vivas para Lisboa, então ele já tinha esse trabalho como naturalista e missionário e professor. Então, essa colaboração indígena, ela foi importante tanto para a viagem dos trabalhos, né, de botânica e história natural do Frei Veloso, quanto dos viajantes de uma forma geral, o que demonstra a tradução, a publicação de uma obra que foi pelo Frei Veloso, que é o Dicionário Português e Brasiliano, em que, no próprio título, né, ele dedica a todos os que se empregam no estudo de história natural e geografia do Brasil, né, pois conserva confiantemente os seus nomes originários e primitivos. Então, quer dizer, ele mostra como que é importante entender as línguas, né, indígenas, para a língua geral, né, que ele está utilizando somente a língua geral, para esses estudos de história natural. E aí, esse tema, né, da colaboração indígena vai aparecer na iconografia também, aqui é um frontispício alegórico de uma das obras de botânica que foi preparada pelos naturalistas do Museu de História Natural de Lisboa, em que ele mostra o escambo entre o naturalista e as mulheres indígenas, que era principalmente aí, depois a gente vai ver também, não nessa, mas que nessa apresentação que o trabalho das mulheres indígenas com artesanato e mesmo com botânica, etc., era essencial. Então, não por acaso, né, aparecem as mulheres nesse caso, porque elas eram importantíssimas também nesse reconhecimento dos produtos de história natural. E a expedição botânica, então, ela pode ser considerada como um conjunto de viagens filosóficas. As viagens filosóficas, elas eram, conceitualmente, né, um projeto. Então, elas foram planejadas pelo Domingos Vandelli para serem realizadas principalmente no Brasil, o foco principal era o Brasil, mas em conexão com o Império Português. Então, tinha toda uma dimensão sobre o que observar, como observar, o que coletar, eram muito detalhadas e tinha todo um referencial teórico e prático que foi desenvolvido antes, né, no planejamento dessas viagens. O Frei Veloso segue esses referenciais, mas às vezes ele se distancia um pouco também. Então, essa expedição botânica, como foi comandada, né, por alguém que não era discípulo do Domingos Vandelli, que tinha se formado na Universidade de Coimbra, centralizado no reino, etc., né, ela teve um deslocamento desse projeto intelectual, que foi das viagens filosóficas, e ela teve uma administração mais local. Então, ela foi administrada pelo vice-rei, Luiz Vasconcelos e Souza, e não diretamente pelo ministro do Reino e Domínios Ultramarinos, como acontecia com outras viagens.
E ela teve a colaboração de vários médicos, naturalistas, engenheiros, cirurgiões, boticários, etc., que moravam no Rio de Janeiro e que também faziam coletas de botânica e tinham todo o conhecimento sobre as plantas. Então, esse conhecimento sobre as plantas ele é muito vasto e ele não está associado somente, né, a essa coleta, mas à utilização, ao emprego desses medicamentos, como medicamentos, como materiais que são utilizados para o artesanato e etc. E ela se caracteriza assim, mais fortemente que as outras também envolveram um trabalho indígena, mas aqui é mais forte porque estava associada a essas missões. E aí a gente tem uma característica que é o comando, né, de um religioso, de um franciscano, e a participação de outros franciscanos também nessa viagem. Então, aqui é o Luiz de Vasconcelos e Souza, dessa descentralização de como que ele fazia o intermediário entre a viagem e Lisboa. Então, a gente também tem um contexto no Rio de Janeiro que já tem uma certa implementação, uma certa institucionalização das ciências, que foram fundamentais para essa descentralização e vão pensar para essa fixação, né, ou para uma incorporação dessas atividades científicas. Então, a gente tem a Sociedade Literária do Rio de Janeiro, que é criada em 1786, que o Frei Veloso participava, assim como outros naturalistas, como João Manso Pereira, Vicente Gomes da Silva, Simão Pires Sardinha, que também fez outras viagens filosóficas, né, junto com o Frei Veloso e às vezes separadamente. Aqui a gente tem como exemplo um desenho que é da Joanésia Príncipes, que aparece na holografia dos álcalis fixos, que foi preparada, né, por essa Sociedade Literária do Rio de Janeiro. Então, quando a gente pensa todos esses estudos, principalmente botânica, mas de história natural como um todo, ele agregou, ou ele agenciou, o Frei Veloso agenciou vários atores que estavam na colônia. Então, uma das questões principais que está associada a essas viagens, a gente pode pensar nessa dimensão de um agenciamento, de uma difusão do conhecimento, do envolvimento de outros atores que não necessariamente são versados em história natural de uma forma culta, né? A gente vai chamar dos leigos ou dos amadores, ou na época era mais utilizado em Portugal o termo curiosos. Bom, então aqui, né, eu já falei anteriormente do Domingos Vandelli e essa história natural das colônias, que era esse projeto amplo, né, de mapeamento, de levantamento de todos os recursos naturais do Império Português que propiciasse um desenvolvimento econômico para o fomento à agricultura, à indústria, ao comércio, à mineração, ao artesanato, né, que eles chamavam de manufaturas aqui no período. Então, as viagens filosóficas, aqui, só para ter um contraponto, seria o frontispício alegórico da viagem filosófica do Alexandre Rodrigues Ferreira, que ela é mais conhecida, e que foi feita no norte, né? Foi feita no que seria hoje a Amazônia até o Mato Grosso. Então, já nos planos iniciais, havia uma polaridade administrativa dessas viagens e que o Vandelli imaginava que um dos naturalistas ficaria no Pará e o outro no Rio de Janeiro, em que ele fala, né, esse que estaria no Rio de Janeiro, ele poderia examinar a costa. Então, uma viagem muito voltada para uma investigação também da costa, internando-se até 40 ou 50 léguas, que seria, então, aí a Serra do Mar, o que facilitaria essas viagens mais curtas e que voltassem até o Rio de Janeiro, facilitaria em termos operacionais a logística e o transporte, a coleção de mais produtos que poderiam ser enviados para a metrópole. Então, só para a gente ter uma noção de do que foram essas viagens, só, né, de um dos períodos, que foi da administração do Martim de Melo e Castro. Então, em azul aqui a gente tem as viagens do Frei Veloso, está assim,
sem um percurso definido, porque justamente era como essas viagens funcionavam, elas iam e voltavam, não era um percurso linear, diferentemente da viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira, que percorreu 39 mil quilômetros entre Belém e Cuiabá, né, durante 9 anos. O Frei Veloso também a viagem dele durou 8 anos, é um período semelhante. Como eu falei, o outro Veloso, né, o Joaquim Veloso de Miranda, que foi para Minas Gerais, deu para demarcar algumas dessas viagens que ele fez. E algumas viagens são pontuais que passaram pelo Brasil e foram para outros locais, como Manuel Galvão da Silva, que vai para a Vila da Cachoeira, no Rio de Janeiro também, né, o Baltazar da Silva de Lisboa, que faz várias viagens mais curtas, e ele era Juiz de Fora da cidade do Rio de Janeiro. Depois ele também vai para a Vila da Cachoeira. O Manuel Rua da Câmara, que a gente vai ver que ele segue as instruções do Frei Veloso e faz o mesmo tipo de trabalho de campo que o Frei Veloso. Ele teve no que seria hoje o Nordeste brasileiro. Então, são essas viagens curtas, como eu falei, até 600 quilômetros, né? Ele passa muito. Havia um interesse muito grande, tanto ilhas fluviais quanto também ilhas oceânicas. Tanto por uma questão de biodiversidade encontrada nessas ilhas, quanto de navegação. Eram entrepostos, né, dessa navegação, então havia sempre um interesse nesse levantamento, né, desse recurso das ilhas. Ele sobe a Serra de Paranapiacaba, Serra do Mar, né, até São Paulo, faz uma viagem entre Ilha Grande e Santos, que essa é mais demarcada quando aconteceu, e as pequenas incursões nos arredores do Rio de Janeiro, que é feito por ele e por outras pessoas. Então, ele teve contato. Aqui é uma instrução, como eu falei, indireta, que é uma troca de correspondências, não diretamente com dos naturalistas do Museu de História Natural de Lisboa, da Ajuda, que é mandado para o vice-rei, né, por Luiz de Vasconcelos e Souza, que ele fala: o que se precisa é que o diligente professor que remeteu tão belas e bonitas produções se lembre que para um gabinete tudo é estimável, ainda os mesmos produtos ordinários do país, de que menos caso se faz para a Europa, vem a ser as particulares. Há uma grande colaboração de engenheiros, e esses engenheiros formados no Rio de Janeiro. Então, assim, mais uma vez a gente vê, né, então esse aqui é o Regimento da Artilharia, de Artilharia do Rio de Janeiro, criado pelo Antônio Joaquim de Oliveira, que institui, então, o ensino de matemática. Ele traz um conjunto, né, do Belidó para a formação da matemática e da engenharia no Brasil, em 1774, e esses engenheiros, então, ou com esses oficiais militares com conhecimento de engenharia e matemática, que vão fazer trabalhos de cartografia, né, como José Corrêa Rangel, e, mais uma vez, podem ser chamados de polímatas, porque fizeram várias coisas, mas essa relação entre a teoria e prática, que era muito necessária também nesses trabalhos dos naturalistas, trabalho de viagem. Então, ele trabalhou tanto na Comissão Demarcadora de Limites, quanto na viagem do Frei Veloso, nas expedições botânicas. Ele fazia coleções de madeira, então esse interesse com as madeiras por um engenheiro é justamente para a construção naval, para a construção de casas e etc. Então, qual que é o tipo de material, a resistência, as fibras, a formação das fibras e etc. e tal. Ele atua como cartógrafo. A gente tem aqui uma carta dele que mostra as matas e a disposição justamente, né, dessas madeiras. Outros desenhistas tinham formação, por exemplo, Frei Anastácio Santa Inês, Frei Francisco Solano Benjamin, etc.,
tinham formação nos conventos franciscanos. Então, esses conventos também ensinavam o desenho. Aqui é um frontispício alegórico dedicado, tá ruim a imagem, né, mas é dedicado ao mapa botânico, também dedicado ao Luiz de Vasconcelos e Souza. Além de todo esse trabalho de botânica, foi feita também outras coleções de história natural, como a gente viu lá naquelas considerações dos naturalistas do museu, que ele fala das belas coleções. Ele criou técnicas específicas de taxidermia de borboletas, que era a impressão direta da fécula da asa das borboletas em papel, né, e bordada e com detalhes em ouro e pintura. É uma mistura de pintura com taxidermia. Ele criou técnicas de taxidermia de peixes também, caixas para o transporte de produtos de natural, fez coleções de cores, como a gente viu, né, era uma viagem mais voltada para a costa. Então, essa importância também das coleções de conchas. Esse envolvimento dos artesãos e de um desenvolvimento de tecnologia agrícola aparece tanto na tipografia quanto no próprio trabalho das viagens. Aqui a gente tem a colaboração do Jerônimo Vieira de Abreu, que ele criou engenhos, né, tanto para o açúcar, como é o caso aqui desse desenho, quanto também de técnicas de engenhos de fabricação do anil. Aqui. E aí, né, assim, o final da viagem das expedições botânicas do Frei Veloso em 1790, em 1796 a gente tem um outro momento das viagens que são por administração do Rodrigo de Souza Coutinho, que tinha outras políticas científicas e que foi quem criou também a tipografia do Arco do Cego. Então, nesse momento, a gente tem uma mudança também na configuração das viagens, mas a gente vê aqui, nesse momento das viagens do Dom Rodrigo de Souza Coutinho, por exemplo, né, o Manuel Rui da Câmara, que já estava no Pernambuco anteriormente, já tinha feito outras viagens, mas que em uma correspondência que ele troca com o Frei Veloso, a gente mostra essas influências, né? Então ele fala assim: não me enfado nunca de ler e reler a sua carta, em que ajunta a bela exposição a sábios documentos que devem servir de guia ao naturalista viajante. Eu nunca os perderei de vista e desejo ter inteiro descanso para os cumprir à risca. Indagarei primeiramente os objetos que estão na distância de 30 ou 40 léguas, para que depois possa ir mais longe quando me vir mais fortemente estabelecido. Então, essa metodologia de fazer o trabalho de campo, que você vai para locais mais próximos anteriormente, né? Então, ele ia para locais entre 30 e 40 léguas que eram próximas aí, né, de Olinda. E aí, depois que ele se sentisse mais seguro e que já tivesse um treinamento nas práticas de campo, ele faria viagens mais longas. Esse é um desenvolvimento que foi dado, né, uma orientação dada pelo próprio Frei Veloso. Então, ele também depois desenvolve um texto longo, né, sobre a cultura dos algodoeiros, então essa aplicação da botânica na agricultura. E né, uma coisa que está muito voltada para essas viagens é como aparece a experimentação em vários sentidos. Um deles é da criação de técnicas de transporte. Então, aqui é dos livros que foi publicado pelo Frei Veloso, mas provavelmente é uma tradução de uma instrução francesa sobre o transporte de plantas pelo mar. Então, porque, né, as condições de transporte eram muito difíceis, as plantas sem água, com um ambiente insalubre durante muito tempo e etc. Então, se criavam dispositivos, né, para proteção desses vegetais. Então, a principal aqui é a Flora Fluminensis, né, uma das suas publicações.
E aí depois, né, como já tinha falado no texto do Miguel Faria, os esforços para publicação da Flora Fluminense provavelmente foram responsáveis para essa criação da tipografia do Arco do Cego. Aí a gente tem, né, o Fazendeiro do Brasil, que é a principal obra, que foi publicada em 5 partes e 11 volumes. O Frei Veloso também tem uma ideia de conservação das matas que não tem peculiaridades, né, sobre o pensamento dele em relação a essa questão da conservação, mas ela também era uma política que já estava sendo desenvolvida pelo Dom Rodrigo de Souza Coutinho e que estava sendo implementada no Brasil com alguns cargos, né? O José Bonifácio, por exemplo, vai ter o cargo de conservador das matas. Assim como também o Baltazar da Silva Lisboa, que eu falei que estava no Rio de Janeiro, depois ele vai para Ilhéus como conservador das matas. Então, mas no Fazendeiro do Brasil ele fala as matas são finitas. E uma fala dele que parece, né, muito atual, de desenvolvimento sustentável, ele fala: mas porventura a natureza será tão liberal, para não dizer monstruosa, na produção dessas matas preciosas, que suposta sua abundância nos reais domínios de Vossa Alteza, possamos satisfazer as nossas necessidades presentes, as dos vindouros, dispondo delas com a mesma franqueza, sem economia alguma, sem o receio de afaltar para o futuro. Então, ele tinha uma ideia também de preservação das matas, e o que essa experiência que ele teve, né, de ter nascido, se formado, atuado no Brasil, isso traz uma particularidade em relação ao como ele vê as matas. Então, assim, muitos dos viajantes não tinham tão fortemente essa ideia da conservação, mas ele vai pensar, né, nessas brasílicas matas, que é um termo que ele usa muito fortemente, como uma singularidade, né, do Brasil em relação ao Império. Mas, por outro lado, ele defendia uma universalidade do conhecimento. Então, ele fala diferente de climas, de terras, de gêneros, de cultura especiosa, é fútil. A natureza é a mesma em toda parte. Então, ele não via essas singularidades e, muitas vezes, isso que, né, por exemplo, o Diogo, né, ele vai falar sobre as Diogo Ramada Couto, vai falar sobre a difusão das obras da tipografia do Arco do Cego em Angola, voltadas para a agricultura e que eram planejadas com a agricultura no Brasil, e que isso o projeto não se implementa em Angola, dá tudo errado. Então, essa ideia de que a natureza é a mesma, que você pode aplicar as mesmas técnicas, né, ele acaba não funcionando. Então, ele vai falar, no antigo mundo, esse imaginário sobre natureza, ou imaginário sobre o Brasil, né? No antigo mundo, não há país algum que possa apresentar uma flora igual na riqueza da América, pois as suas soberbíssimas matas excediam a tudo quanto se possa encontrar nas partes mais favorecidas da Europa. Então, ele pensa numa superioridade, diferentemente da maioria dos naturalistas europeus desse período, né? Ele vai falar que, na verdade, a natureza no Brasil, por causa da diversidade, ela é superior. E ele vai, né, tratar dessas dimensões do Império, por exemplo, quando ele fala da musa paradisíaca, né, da bananeira, musa do paraíso, em que ele vai falar que árvore temos na Europa que possa por si só formar um bosque como a bananeira, rainha de todas, que abrange no seu império todas as 3 partes do mundo, África, Ásia, as províncias subtropicais da América. Então, essa ideia de que uma ideia de uma natureza utilitarista, que ela poderia ser explorada, então não por acaso, né, a musa do paraíso é a bananeira, que poderia ser explorada, e ela se aclimatava facilmente
em todo o Império, e que a gente tem uma ideia, né, de uma construção de uma natureza tropical, uniforme, homogênea e etc. Então, como eu já falei, a tipografia ela vai publicar trabalhos de vários assuntos e vai ser uma oficina que vai tratar também, né, aqui são técnicas, são artefatos, né, ferramentas que são utilizadas para a produção das gravuras em cobre da calcografia, e a gente tem, então, também o tórculo, né, que é utilizado para impressão. É isso, gente. Aí eu agradeço. Se quiserem fazer alguma pergunta. Bom, primeiro, parabéns a você e ao Fernando por esse trabalho imenso, né, de longo prazo, um projeto, né, que eu acho que, assim, pelo tempo que dá para a gente imaginar, vai ser a grande referência a respeito do Frei Veloso e do seu universo. Ermelinda, eu queria te fazer uma pergunta assim, que nasce da minha ignorância a respeito do tema e do meu reconhecimento de que você, né, é uma das pessoas que mais trabalhou com todo esse material. E a minha curiosidade é saber, assim, a escravidão, ela aparece nessa vasta obra do Frei Veloso? A gente sabe que ela aparece no mundo dele em todos os lugares, né, de todas as maneiras. Mas ela se deixa ver ou entrever também na sua história natural, no Fazendeiro do Brasil, na própria trajetória dele. O que você poderia dizer, né, sobre isso? É isso. Assim, o João Monteiro, ele tratou, né, João Monteiro tratou dessa questão da escravidão indígena, né, em São Paulo e tal. Então, assim, ele teve mais esse contato com os indígenas nesse trabalho como missionário, né? Às vezes, assim, as interpretações dele das técnicas agrícolas dos indígenas que eram ele chamava dos inquilinos do Brasil. Ele não tinha, assim, uma interpretação muito positiva, né? Inclusive das técnicas, ele via o atraso e falava da introdução do arado e etc. e tal, em relação às técnicas agrícolas europeias. Em relação aos escravizados africanos, tem algumas obras da tipografia do Arco-Sé que tratam das doenças. Então, tem uma dimensão mais voltada para a medicina. Então, esse período é muito marcado por essa questão, assim, dessa medicina, o início de uma medicina social, ou de, né, uma medicina política, que seria, então, para manter o trabalhador vivo, né? Então, no caso dos escravos, tinha uma preocupação muito intensa de manutenção da saúde, né? Da conservação da saúde dos escravizados para que eles porque a gente tinha várias epidemias nos portos, principalmente, etc., e a ideia era conter isso. Mas, assim, nas obras da tipografia, a gente tem uma variedade muito grande, né, nas obras que foram escolhidas, etc., de temas. Então, as de medicina, elas estão mais voltadas para essa questão mesmo das doenças. Não tem obras escritas sobre ele, tem poucas coisas, assim, a gente não sabe onde estão os textos, né, os manuscritos dele, sobrou pouca coisa, assim, deve estar nos conventos dos franciscanos, mas quando a gente procura, eles não dão muita notícia, e alguma coisa deve ter se perdido, e aí, assim, o que tem dele, né, são esses
escrito por ele são os prefácios às obras, algumas obras que ele traduziu ou editou. Então é difícil saber, né, quais são realmente essas concepções sobre os escravizados, sobre os negros africanos, né, os escravos negros. É muito bacana a tua apresentação, obrigado. Eu queria te perguntar sobre, destacar, né, a fecundidade do teu trabalho e do tema também, né? Parece que não se esgota, né? Tem tanta coisa. A gente, antes de você viajar, a gente estava na Biblioteca do Rio de Janeiro e a gente achou mais um livro, né, que estava desaparecido, entre aspas, né? E outra coisa também, eu não sei se eu já te falei, tem o Viega de Menezes, que é aquele gravador, né, também padre, que vai para Lisboa e depois volta. E tem uma referência que diz que ele pintou, que o Viega de Menezes pintou um quadro, pintou um retrato do Veloso. Do Veloso. Você tem alguma notícia desse retrato? Como que a gente faz para encontrar isso? Seria tão interessante. Não tem uma notícia. É interessante, mas é isso, né? Não sei onde que está. Esse trabalho que o Fernando, acho que só para falar um pouquinho, esse trabalho que o Fernando está contando que ele encontrou lá na Biblioteca Nacional, foi um livro que ele foi impresso, mas ele não entrou em circulação. Ele foi retirado de circulação antes de ser impresso. Ele chama O Mineiro Nobel, que é o Noviço. Então, é muito interessante essa obra, assim, tanto porque, né, ele estava desaparecido, ele é um manuscrito, ele é impresso, mas ele tem uma unicidade, porque é um dos únicos exemplares e tal. E ele é muito interessante porque mostra essa relação entre o conhecimento letrado e o conhecimento dos amadores, né, que o Frei Veloso vai ter a publicação de várias e várias obras, como se fosse uma coisa assim, instrua-se assim mesmo. Então, o Mineiro Nobel são instruções para a pessoa se transformar num mineiro. Não é tão simples assim. E, de novo, né, essa questão de que ele traduz uma obra francesa. O Fernando achou, não está aparecendo quem são de onde que ele traduziu isso, mas que essa obra esse francês, ele esteve na Alemanha, né? Então são técnicas alemãs e bastante sofisticadas. Então, assim, mas é interessante que algumas partes também, comparando, né, com o original em francês, dá para ver como que ele suprimiu algumas partes que eram mais voltadas para aspectos relacionados à Revolução e etc. e tal. Ele tirou isso tudo. Então, ele tirou 2 parágrafos, né? Então, dá para ver também como é que ele fazia a edição cortando trechos que eram mais polêmicos. Então, eu e Fernando, a gente já apresentou um trabalho sobre isso e está escrevendo esse texto. Nunca vai sair, né? Um dia a gente consegue. Um dia sai. Então, mas é muito interessante. A gente estava falando da possibilidade que ele tinha um momento de formação dentro da ordem dele, né? Fala assim, sobre isso, né? Relações que você vê entre tipo de ciência e de prática científica que ele está fazendo e a formação como Frei dentro da ordem, como é que relações entre os pais, esse dueto tipo de ciência e religião, como é que você percebe essas coisas na formação exterior? Então, eu propor que as outras perguntas juntassem. Daqui a pouco eu tenho que sair também. Tá bom para ouvir? Na verdade, é uma questão bem pontual, assim, em relação a... Eu fiquei muito curiosa com aquele trecho, né, de Fazendeiro do Brasil, onde Frei Veloso, ele qualifica, né, essa natureza como monstruosa, né, mas também como preciosa, abundante,
e traz um questionamento sobre a necessidade ou não de alguma economia, né, em relação a essas conservação matas. Mesmo, o tema é conservação. Então, eu queria só saber se há outras referências, outras passagens que mencionam, que sugerem essa ideia no livro, ou se há referências também que ele traz de outros personagens que também estão falando isso nesse momento. E aí eu fiquei só curiosa em relação a essa ideia, né? Talvez uma própria ideia de conservação, né? E de um desenvolvimento sustentável que, curiosamente, traz essa mesma ideia de conservar para as gerações presentes, para as gerações futuras. Eu queria só perguntar sobre isso. Bom, mais alguém, gente? Alguma pergunta? Não? Então, do Rogério, né? Essa questão da formação é uma questão que daria projetos, né? E é difícil o que eu já encontrei foi os estatutos da reforma dos conventos, e eles eram organizados por províncias, né? Então, dá para entender um pouco como é que foi implementado aí na província que era centralizada no Rio de Janeiro, que pegava São Paulo também um pouco, mas eu acho que precisava aprofundar mais, mas nos estatutos se refere exatamente a essa incorporação dos estudos de filosofia natural. Agora, um personagem que eu já comecei também a fazer um estudo, junto até com a Yara Liz, né, é o Frei Manuel do Cenáculo. Então, o cenáculo, ele... então, assim, são essas coisas que são centralizadas em Lisboa, né, que são centralizadas na metrópole, e aí é ele que pensa essas reformas do ensino. E ele já tinha introduzido, né, essa filosofia natural, e foi ele que criou. Então, o cenáculo também é um personagem muito difícil também, mas que tem uma obra muito vasta. Então, ele vai estar envolvido, né? Ele cria uma coleção de história natural, e aí ele constitui um museu em Évora, e ele constitui a biblioteca pública, que seria hoje, né? A biblioteca de Évora, né? Então, a biblioteca de Évora é constituída pelo cenáculo. Ele vai estar envolvido nessas políticas editoriais também. Depois ele constitui, né, um núcleo inicial da Biblioteca Nacional, da Biblioteca de Lisboa. Então, assim, eu já comecei a dar uma olhada nas correspondências, então também é uma rede. Uma das redes, né, são dos franciscanos. Então, o Frei Veloso é um exemplo. Só que é um exemplo que se destacou mais. Só que, assim, para entender essa configuração, tem que entrar nessa outra rede aí, que era centralizada pelo cenáculo. E aí, mas tem, por exemplo, junto com o Alexandre Rodrigues Ferreira, que foi para Belém, veio o governador da mesma embarcação, que estava perguntando, o mar, e etc. e tal. Os estatutos. E aí, então, junto com as viagens, né, a viagem filosófica, vem o bispo, que é Caetano Brandão, que era franciscano. Então, depois da expulsão dos jesuítas, todo mundo fala como se fosse um ensino laico e etc., não tem nada a ver. Então, é outro também mito, porque a igreja tem um papel importantíssimo nesse período, porque eles têm uma rede, e eles usam desse trabalho missionário. Muitas vezes, o próprio Alexandre Rodrigues fala, em vez deles estarem no coro da igreja, eles deviam estar atuando na catequização dos índios, que era para servir aos projetos da coroa. Então, assim, mas os franciscanos, eles crescem muito em poder, principalmente por essa
Então, assim, se a gente for ver, né, o trabalho do São Francisco de Assis é com animais, plantas, né, essa relação dele com a natureza. Então, tem uma própria relação, né, dos próprios princípios dos franciscanos. Eu não sei se deve ter muita singularidade nos estudos de história natural deles, justamente por essa questão, assim, como é que eles olham para a natureza. Mas eu não sei, teria que também fazer, né, pesquisa nesse sentido. Mas assim, é uma coisa que tem esses indícios em São Paulo e em outros lugares também. No Pará, qual foi esse daí, Brandão, Caetano Brandão? Tinha pergunta da Jéssica. Então, essa ideia de conservação, né? A ideia de conservação é uma pesquisa que eu estou fazendo agora. É difícil. A ideia é que ela tem origem, aquilo que eu falei lá dos trabalhos de conservação da saúde. Então, eles vêm dessa ideia, né? Então, um dos primeiros autores que vai tratar dessa ideia da conservação, não com esse termo, mas que implementa técnicas de conservação das matas, é um médico, que é o Antônio Nunes Ribeiro Sanches, que vai criar uns princípios da arquitetura médica. E aí, eu já vi relações, né, teóricas. Eu normalmente falo, as referências teóricas desses viajantes são os estrangeiros. Nesse caso, ele serviu como referência para os projetos de urbanização e para as considerações, então, alguns desses viajantes, como eu mostrei, né, o Frei Veloso estava envolvido com a urbanização, as missões e projetos de urbanização em São Paulo. E outros viajantes também. Então, era uma das coisas que eles estavam atuando. Tinham amplo projeto de construção de vilas, construção ou reforma de vilas e cidades, já utilizando princípios, vamos dizer, sanitaristas. Ou que seria, assim, o que chama, né, dessa medicina, o Ribeiro Sanches, que é esse médico, né, ele chama de medicina política. Então, como é que você vê, em vez de sair dessa ideia que você vai conservar a saúde individual, você cria um projeto de saúde coletiva. E aí, nisso, se começa a pensar, né, porque um dos grandes vetores aí de doenças era o ar. Então, qual que é o papel das árvores para a salubridade das cidades, para a pureza do ar? Então, ele começa a criar e indicar formas, né, de plantio de árvores. Manejo, não é só o plantio, às vezes ele fala no corte também. Então, visando essa ideia da salubridade ambiental. E aí, então, essa ideia que vem da medicina, ela é incorporada depois para planos específicos, projetos, né, políticas específicas de conservação das matas, mas com uma lógica mais utilitarista. Então, essa coisa, assim, do uso não é que era completamente restrito o corte, mas eles começam a implementar leis para regulamentar. Então, o que poderia ser, quais espécies que poderiam ser usadas para lenha, que tinha um crescimento rápido, não sei o que e tal, quais espécies poderiam ser utilizadas para construção de embarcações, da náutica, quais espécies que eram utilizadas para construção de casas e etc. Então, tem uma ideia, né, sanitarista que surge. Eu acho que essa é a primeira obra que é publicada na Europa, né, assim, tratar da conservação da saúde dos povos, que aparece como essa ideia de saúde pública. É um ano depois do terremoto de Lisboa. Então, assim, também essa ideia de que você, né, através da ciência, iria trazer uma esperança para uma grande devastação que aconteceu com o terremoto, né? Então, a gente tem toda uma ideia também dos desastres naturais, da interpretação dos desastres.
É isso. E o Frei Veloso, assim, então ele é um dos, mas tem particularidades que é aquilo que eu falei. Quando fala monstruosa, não é monstruoso no sentido que a gente tem hoje. É grandioso. Então, monstruoso aí para esse período não é que... Então, por exemplo, pepino gigante, uma abóbora, isso aí entrava nas monstruosidades da natureza, mas não é que tinha esse sentido que a gente... As monstruosas, né, que ele coloca aí, da natureza monstruosa, é exuberante, grande, é de dimensão, não é num sentido pejorativo, muito pelo contrário. Deixa eu agradecer, porque a Melinda ainda vai dar aula hoje. Eu vou pedir para vocês ficarem um segundo para a gente tirar uma foto, já que a gente está nas redes agora, Evelyn. A gente quer foto para tudo, né? Obrigada.